Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Gisele. Espero que todos estejam bem. Bom, a gente vai começar a nossa apresentação sobre o TDAH, mais conhecido transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O meu grupo, então, é composto por mim, Helena Rocha, Isabela Delpicchia e Adriele Rossato. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a intervenção psicomotora em escolares com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse texto foi escrito pela Adriana Guerra, Aline Vasconcelos e a Cimeia Palácio. Boa noite, turma. Boa noite, Gisele. Eu vou falar primeiro sobre o resumo do artigo, que diz que o objetivo do estudo foi analisar os efeitos da psicomotricidade sobre o desempenho de estudantes com transtorno de déficit de atenção, TDAH. Esse estudo ele foi realizado nas escolas municipais de Maringá. Foram selecionadas crianças de 7 a 10 anos de idade com diagnóstico clínico de TDAH e foi feito avaliações dessas crianças utilizando o instrumento MABC2. Então, na sequência, essas crianças foram convidadas a participar de um programa de intervenção, né, com esse instrumento, que constava de 10 sessões, 2 vezes por semana, duração de 1 hora, que dava enfoque para as necessidades individuais de cada criança. Depois que acabaram essas 10 sessões, elas passaram por uma nova avaliação usando o mesmo instrumento para verificar se houve alguma diferença, né? Então foi constatada uma diferença estatisticamente significativa no desempenho motor das crianças, nas habilidades de destreza manual, equilíbrio e a pontuação total do teste. Bom, agora para dar início à introdução, eu vou falar um pouco sobre os 3 tipos de TDAH de acordo com a classificação do DSM-5. O TDAH predominantemente desatento, a criança ela apresenta características de dificuldade de sustentar o esforço em atividades mais exigentes, de percepção da passagem do tempo, ela desvia facilmente a atenção do que ela está fazendo, o que pode levar ela a cometer erros por prestar pouca atenção no detalhe, né? Também pode apresentar problemas com a organização de objetos e o déficit de memória operacional. Agora, no TDAH do subtipo hiperativo, impulsivo, a agitação, a hiperatividade, a impulsividade, elas são mais marcantes. O indivíduo, então, ele apresenta instabilidade de humor também. Ele pode ser uma pessoa muito inquieta, ele tem muito movimento das mãos, dos pés quando estiver sentado, tensão da musculatura, dificuldade de ficar parado no lugar só por muito tempo, execução de várias tarefas ao mesmo tempo, ele pode ficar interrompendo os outros para poder falar, não tem muita paciência, e um baixo nível de tolerância, não conseguir lidar com frustrações, né, dos próprios erros ou de outras pessoas. Já o TDAH do tipo misto ou combinado é uma combinação das características dos 2 subtipos, do desatento e do hiperativo impulsivo. Também é importante lembrar que para o diagnóstico de cada um desses subtipos, é necessário que a pessoa tenha 6 ou mais características de cada um dos subtipos por pelo menos 6 meses em contextos diferentes, causando o prejuízo significativo ao indivíduo. Crianças com diagnóstico clínico de TDAH podem apresentar também distúrbio do sono, dificuldades escolares, emocionais e linguísticas, mesmo com condições intelectuais adequadas. Além desses problemas, dessas alterações, também podem ter outras comorbidades, como ansiedade, transtorno bipolar, problemas de autoestima e tendência de abuso de álcool e drogas. Por causa da discriminação que essas pessoas sofrem na sociedade, dentro das escolas, dentro da igreja, por exemplo, local de trabalho ou dentro da família, essas alterações, essas comorbidades, elas podem persistir muitas vezes na vida adulta, né? Então, essas pessoas muitas vezes não estão asseguradas ali de boas oportunidades e autonomia. O TDAH também leva a alterações motoras cognitivas, de compreensão e de equilíbrio, dificultando o desenvolvimento infantil. A apraxia é afetada. Atividades motoras finas requerem mais atenção. Por exemplo, abotoar uma camisa, amarrar o cadarço, fazendo com que os mesmos tenham dificuldades motoras simples de coordenação. Pereira afirma que então há uma relação entre o TDAH e o distúrbio de desenvolvimento de coordenação, e normalmente esses pacientes são hiperativos.
Eles acabam por demonstrar dificuldades motoras simples de coordenação, grafia desorganizada e traços inadequados também nesta grafia. Então, para você ter uma resposta boa terapêutica, esse tratamento tem que ser multidisciplinar, ou seja, tem que ter um acompanhamento de psicólogos, médicos, psicopedagogas e fisioterapeutas. E caso esse paciente faça uso de medicação, normalmente eles utilizam estimulantes, antidepressivos e às vezes medicamento para hipertensão. Por quê? Porque eles dão esse resultado de melhora de comportamento, de desempenho acadêmico e social. Então, a psicomotricidade passou a ser uma modalidade terapêutica no tratamento do TDAH, pois o movimento humano vai ser preservado, se mantém, ele vai desenvolver e restaurar a integridade de um órgão ou um sistema. Bom, então o tratamento da psicomotricidade possui alguns elementos. O esquema corporal, a lateralidade e o equilíbrio. O que são eles? O esquema corporal, ele vai ser responsável pela manutenção e regulação postural. A lateralidade vai permitir que um dos hemisférios cerebrais comece a tomar a iniciativa de organizar esse ato motor, e o equilíbrio, que é essa habilidade de manter o controle do corpo, utilizando os dois lados ou apenas um deles de forma simultânea ou alterada. Então, a fisioterapia, junto com a psicomotricidade, vai fazer com que as crianças comecem a sustentar as suas atividades diárias. Vai começar a criar mais motivação para essa criança, vai ter o desenvolvimento estrutural do corpo e ela vai começar a reconhecer o seu corpo. Além disso, vai estimular a coordenação óculo-manual. O que é essa coordenação óculo-manual? É quando a pessoa tem a habilidade tanto de fazer uso simultâneo dos olhos junto com as mãos. Isso vai fazer com que favoreça o envolvimento dessa criança nas realizações de tarefas, do conhecimento dos seus limites e habilidades, do controle do seu comportamento, além do ajuste do meio social e controle do seu próprio corpo, como eu havia dito anteriormente. Infelizmente, ainda há muitas divergências quando o assunto é psicomotricidade e o tratamento do TDAH. Alguns estudiosos acreditam que tem uma ação positiva, em relação à coordenação motora, concentração e independência funcional, mas também tem alguns outros estudiosos que falam que esses déficits motores não vão interferir no desempenho funcional da criança. Então, esse artigo que a gente está trazendo para vocês tem como objetivo analisar esses efeitos da psicomotricidade e do desempenho de escolares com o TDAH. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento desse texto, como que foi realizada a pesquisa, como foi realizado o estudo. O estudo foi realizado em escolas municipais de Maringá, com estudantes com a idade entre 7 e 10 anos, que tiveram o diagnóstico positivo para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que para a confirmação desse diagnóstico, eles aplicaram um questionário que chama SNAP-4 para os pais e para os professores. Além disso, disponibilizaram uma consulta com um neuropediatra que utilizou o DSM-4 na época para fazer o diagnóstico correto dessas crianças. Foram excluídas as crianças portadoras de deficiência visual, auditiva grave, cardiopatia, deficiência mental e deformidades ortopédicas. Foi solicitado, então, para os pais dessas crianças um termo de consentimento livre e esclarecido e também foi agendada uma avaliação fisioterapêutica. E nessa avaliação foi utilizada a faixa 2 da bateria Movement Assessment Battery for Children, com a sigla MABC2, que avalia, então, o desempenho motor dessas crianças. Esse teste foi dividido em 3 categorias: a destreza manual, que avaliava a velocidade e precisão, habilidades com a bola, que era a compreensão dessa tarefa e a exatidão, por exemplo, do lançar e receber da bola, o equilíbrio estático e dinâmico, que novamente avaliaria a precisão e a concentração da criança. Então, quanto maior a pontuação, melhor o resultado.
E esse resultado se dá através da soma desses três testes que foram aplicados e depois eles foram convertidos em percentil. Então, se a criança obtivesse um percentil abaixo de 5, quer dizer que ela tem uma dificuldade motora. Se o percentil fosse entre 5 e 10, tem um possível risco nesse desenvolvimento motor. E acima de 15, ela não apresenta dificuldade motora. Além disso, também teve uma avaliação de dados antropométricos, que é a avaliação, medição, da massa corporal e estatura. E nisso eles utilizaram uma balança e uma fita métrica. Ao término das avaliações, então, os pacientes começaram a fazer o tratamento fisioterapêutico com 10 sessões, 2 vezes na semana e 1 hora de duração cada. E esse tratamento utilizou a conduta de psicomotricidade com enfoque individual de cada criança, conforme o resultado anterior dos testes. Para análise estatística dos dados, foi utilizado o programa estatístico SPSS. E essas variáveis qualitativas foram expressas em frequências absolutas e relativas. Para análise da distribuição dos dados, utilizou um teste que chama Chaparral-Wilk. Eu acho que é assim que fala, não sei. Para caracterização dos resultados dos dados numéricos. E para análise comparativa entre as variáveis do antes e depois, foi utilizado o teste de Wilkinson, que eu também não sei pronunciar, eu acho que é assim, que ele estipula o nível de significância. Dando continuidade, eu vou falar um pouco da caracterização da amostra. Foram avaliados 12 escolares com média de idade de 8 anos, dos quais 2 eram do gênero feminino, 16%, e 10 do gênero masculino, 83%. Essa predominância do TDAH no gênero masculino bate com as informações que a gente viu em sala de aula com a professora e também com os resultados dos autores Cardoso, Poeta e Rosa Neto. Entre os grupos de indivíduos com TDAH, 6 eram do subtipo predominantemente combinado, 50%, 4 do subtipo predominantemente desatento, 33,3%, e 2 do subtipo hiperativo impulsivo, 16,7%. Foi feito também uma análise antropométrica. O que é essa análise? É um conjunto de técnicas que são utilizadas para medir o corpo humano. Peso, medida, sexo, etc. E verificou que 6 crianças foram classificadas como eutróficas, que podem ser consideradas saudáveis, e foi 50%, 5 como obesas, 41,7%, e uma com sobrepeso. Em relação ao perfil antropométrico, tem alguns resultados controversos na literatura, porque algumas pesquisas falam que indivíduos com TDAH têm uma maior tendência a ganho de peso, enquanto outras vão relatar índices semelhantes à população normal. Na tabela 1, são os resultados das variáveis de destreza manual, lançar e receber, equilíbrio e a pontuação total, antes e depois do tratamento. Esses resultados foram semelhantes a alguns pesquisadores. Por exemplo, Miyahara detectou imaturidade no desenvolvimento da coordenação e equilíbrio em crianças com TDAH. Suzuki apontou que o déficit de equilíbrio foi uma das habilidades mais prejudicadas na amostra de crianças com TDAH, que ele investigou e tinha uma idade variando de 7 a 11 anos. Okuda, por sua vez, observou o comprometimento da coordenação motora fina, e ele apontou que as crianças com TDAH tiveram um desenvolvimento motor fino muito inferior ao esperado para a idade cronológica das crianças, além de outros déficits e atividades que requisitavam destreza. E para finalizar, Flyers também relatou uma prevalência do transtorno da coordenação motora entre 30% a 50% na população das crianças. Referente aos resultados, depois da intervenção fisioterapêutica, foi observada uma melhora significativa nas variáveis de destreza manual, equilíbrio e pontuação total do teste, sendo o equilíbrio a habilidade motora em que se obteve o maior resultado. Nesse gráfico, a gente pode perceber a classificação dos graus de dificuldade antes e depois de tratamento. O que isso quer dizer? No que diz respeito à classificação do desempenho motor,
Comparando os resultados antes e depois dessa intervenção, observou uma diminuição do número de crianças de risco e com significante dificuldade motora, bem como o aumento do número de escolares sem prejuízo motor, o que vai confirmar os benefícios do tratamento para esses pacientes. Santos e Poeta Neto, em sua pesquisa, comprovaram que os resultados demonstraram que a estimulação psicomotora em crianças com TDAH é relevante para o desenvolvimento da coordenação motora fina. Já Silveira e Rosa Neto, utilizando a escala de desenvolvimento motor, verificaram uma mudança na classificação da motricidade fina, que passou de muito inferior para normal baixa, após a execução de 30 sessões psicopedagógicas. Vandenberg, não sei se eu estou pronunciando certo, reafirmou os benefícios da intervenção fisioterapêutica quando avaliou 28 crianças com TDAH associado com distúrbio da coordenação motora. Ele utilizou como modalidade terapêutica o treino de percepção motora, terapia de integração sensorial, cinesioterapia e performance neurocomportamental. E para finalizar, no estudo de Silva, foi elaborado um programa de intervenção motora, que teve duração de 25 sessões, 2 vezes por semana, em um período de 10 semanas. E aí evidenciou a dificuldade apresentada por escolares, possibilitando diferenças estatísticas que foram significativas, no equilíbrio de motricidade fina, esquema corporal, organização temporal. Através dessa pesquisa, juntamente com todas essas pesquisas anteriores dos outros autores, foi constatado que o programa de intervenção motora foi efetivo para a melhora do desempenho motor das crianças, sobretudo nas habilidades de destreza manual, equilíbrio e pontuação total do teste motor. Bom, então para a gente concluir nosso trabalho, através dos dados coletados pela pesquisa, a gente consegue ver que sim, teve uma melhoria explícita após o tratamento fisioterapêutico e que há sim essa correlação entre o TDAH e a psicomotricidade. Porque antes, desse tratamento fisioterapêutico, a gente conseguiu perceber que as áreas mais prejudicadas de pessoas portadoras de TDAH eram o equilíbrio e a coordenação motora. E após o tratamento, houve essa melhoria nesses dois aspectos. Mas, infelizmente, essa amostra do estudo, a amostra da quantidade de criança, que participou do estudo, não foi tão grande para justificar um padrão. Então, tem essa necessidade de dar continuidade nos estudos para comprovar essa relação entre o TDAH e a psicomotricidade. Então, ainda se faz necessário ter mais estudos sobre a psicomotricidade e o TDAH, para que assim as pessoas consigam ter mais consciência, de que pode sim ter uma melhoria após começar um tratamento fisioterapêutico com os pacientes que têm TDAH. Bom, eu queria agradecer a todo mundo, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho mais sobre a psicomotricidade e o TDAH. E eu queria desejar boa noite a todos.